Fala galera, estamos aqui com o mestre Lucheng, né, Roberto, Lucheng, que é uma grande autoridade, talvez uma das maiores autoridades da arte marcial aqui no país. Está aqui prestigiando, né, apoiando também e dando força para o pessoal praticante de arte marcial aqui na Copa das Américas, na cidade de Senador Canedo. Ô, Machado, fala um pouco do seu currículo, para o pessoal conhecer um pouco o senhor. Olha, o currículo da gente é grande, às vezes aparece um resumo deles no livro dos grandes mestres, ou lá no livro do Chuck Norris nos Estados Unidos, que me dedicaram 2 páginas no livro anterior. Eu trabalhei a vida inteira pela arte marcial, ajudando as organizações a desenvolver. Eu tenho uma mestria natural em arte marcial, isso permite que eu trate de todos os assuntos referentes aos diversos estilos. Então eu procuro ajudar as pessoas a organizar seus sistemas e realizar cada um no seu caminho. Cada um escolhe o seu caminho, mas é bom encontrar um caminho bem pavimentado, ajudar os mestres a realizar o seu trabalho de educar física, intelectual e espiritualmente seus discípulos. Ô mestre, fala um pouco da Associação Azanco, que a gente sempre viu falar dessa associação, que é uma associação grande de arte marcial, que tem promovido grandes eventos, tem dado maior apoio aí para os profissionais de arte marcial. Você poderia falar para a pessoa que está ouvindo agora pela primeira vez aí sobre a Azanco? Bem, o Azanco hoje é o nome de uma arte marcial, tá. Mas só que a gente não trata ela como se fosse estilo de arte marcial, porque é uma concepção muito moderna. Nós somos um sistema de arte marcial, ou seja, nós fazemos com que mais de um estilo consigam funcionar em harmonia dentro de um sistema administrativo. Então, os maiores mestres de artes marciais do mundo são meus amigos, alguns são até aliados especiais. O Azanco é a única arte marcial sistema no mundo. O próprio sistema luta russa, ele não é sistema com a concepção sistêmica científica, nós somos. Tá? Então, quer dizer, nós temos fundamentação científica, filosófica, estrutural para funcionar do nosso jeito de pensar. E esse conhecimento adaptado pode servir para outras organizações. Sim, então, por exemplo, eu empresto muitas vezes alguns dos meus mestres para que eles trabalhem ajudando outras federações, até mesmo em diretorias. Por exemplo, o evento aqui é um evento de arte marcial promovido pela Federação dos Policiais Militares, que o organizador é o Supremo Grão-Mestre Darcy. Eu sou o mestre tutor dele. Sim. Ou seja, eu que promovi ele ao 10º Dan, ele é um mestre tutor, quer dizer, eu sou mestre tutor dele, e todas as pessoas vinculadas a essa organização indiretamente recebem o meu apoio. Tá? Legal. Assim como eu sou embaixador do Programa Internacional de Escolas Irmãs, todos os praticantes de arte marcial que quiserem trabalhar em prol da filosofia da paz, pode usar o símbolo mundial do Programa Escolas Irmãs. Quer dizer, uma das maiores organizações de premiação, reconhecimento e ajuda para a construção da filosofia de projetos sociais, crescimento profissional, tudo isso. Eventos nossos mundial que ocorre às vezes na Argentina, nós lotamos a Câmara dos Deputados 2 vezes num único dia só para premiar as pessoas. Nossa, que legal! Então hoje, no evento de hoje, nós vamos fazer uma parte da premiação. Nós vamos premiar aproximadamente umas 22 mulheres com o prêmio da Federação Mundial das Grandes Mestras. Olha, um prêmio legal. Destinado às mulheres. Só que o prêmio, né? não é só dessa organização, o prêmio é da Azanco, mas a Federação das Grandes Mulheres é um dos apoiadores. Então são 40 entidades apoiadoras que vão aparecer no certificado, inclusive a Universidade Heinrich Krohn, Albert Schweitzer dos Estados Unidos, a ISCA, a PKA Mundial do Bill Wallace, Joe Corley. Quem assina meu certificado são esses dois. Só cobra criada. Só cobra criada. Eu sou minhoca perto dessas pessoas. Peixinho pequeno. Eu digo de passagem, o Bill Wallace estará aqui de novo no Brasil dia 15 e 16 de dezembro em Vitória. Eu vou estar lá fazendo algum seminário. Vai estar fazendo? Opa, com certeza. Então vai estar lá num evento maravilhoso, o Carlos Silva, o Bill Wallace é uma pessoa muito querida. Eu sou fã dele. Certo? E pode chegar lá, você nunca... Superfoot, né? Superfoot, tu vai ser muito bem recebido. Aprendi muito com ele nas fitas de cassete. Então veja ele pessoalmente. Nossa, depois tu chega e diz, o que o mestre Lucheng falou é verdade. É verdade. Tá? É coisa mais querida, uma pessoa excepcional. Graças a ele, a arte marcial pegou essa visibilidade. Tu lembra a luta que eles fizeram, a Batalha de Atlanta, que ele lutou com o Joe Corley? Lembro. Pois bem, o Joe Corley e eles são os gestores da PKA. O terceiro deles é o Jeff Smith.
O Joe Corley é o CEO, é o administrador, e o Jeff Smith é o presidente honorário. Então imagina você estar numa federação mundial que só tem esses monstros. Só tem esses dinossauros da arte marcial. Então esses dinossauros a gente está trabalhando para implantar cada vez mais o sistema neles. No Brasil você certamente vai ser convidado lá a prestigiar isso. Aí o Chuck Norris, através do trabalho do grão-mestre Carlos Silva, conhece o Carlos Silva? Pois bem, eu estou hoje trabalhando com isso a pedido do Carlos Silva, porque eu já sou ocupado um pouquinho. Então, agora o mestre Carlos Silva vai assumir uma função importante, ele passou a mensagem agora, ele vai cuidar da mídia mundial, da isca, Bellator, Glória, tudo isso, o Corey Schaefer, que é o criador disso, o Corey Schaefer que criou o UFC, a parte estrutural dele. Depois os Gracie venderam lá pro Dano, certo? Mas o Carlos, então, é um brasileiro de destaque, muito querido. Então, Michael J. White a gente vai trazer, a Cynthia Rothrock tá doidinha para vir no Brasil, já fiz até um facão para ela, certo? Então, vai lá, prestigia o evento do... A rainha do Kung Fu, né? Prestigia o evento do Bill Wallace e com certeza vai ser uma medalha no teu coração que tu nunca mais vai esquecer. Com certeza a gente vai lá. Eu posso dizer assim com sinceridade, dos espíritos existentes nesse mundo para arte marcial, esse é o cara. Com certeza. É a pessoa mais querida, mais humilde, mais simpática, mais brincalhona, respeita todo mundo. Mas vamos falar um pouco mais desse cara aqui. Esse cara aqui, o senhor é militar também, né? Já foi para a reserva em 2012. 2012, né? Então a gente estava conversando em off ali sobre os grandes feras que o senhor teve capacidade de conviver com eles e criar, as crianças que o senhor criou, que hoje são monstros, né, dentro do nosso país para defender a nossa nação, né? Isso. Tem muitas pessoas que a gente trabalhou até treinando eles quando eles eram candidatos ao curso de comando, um dos cursos mais difíceis do Brasil. Agora, por exemplo, foi eleito para deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul, o Tenente Coronel Zucco. Implantou vários colégios militares, é um gênio, uma pessoa magnífica para o trabalho. Então, quer dizer, são pessoas assim, ele só fez um curso de combate corpo a corpo militar que nós ajudamos a criar. Mas, veja, são esses amigos que são pessoas interessadas, que fazem a sua mestria chegar em lugares que nós não somos mestres. Sim. E são pessoas importantes. Então, se a gente vai tratar disso aí, realmente a história é bastante extensa. Não vamos deixar isso para fazer. Isso aí dá manga, pano para manga. Isso dá para conversar, dá para gravar. Todos terão acesso aí, por exemplo, o meu currículo está na página do livro dos Grandes Mestres. Grandes Mestres, né? Isso, e também na página da MAF, American Association Martial Arts Foundation, que é uma organização do grão-mestre Jesse Bowen, que ele publica os maiores mestres do mundo. Então é a sociedade dos mestres se encontrando. Então lá está o meu currículo, a minha relação internacional, claro que resumido. Lógico. Porque veja que uma vez que você recebe uma homenagem, você tem que prestigiar. Sim. Então hoje, por exemplo, eu aqui estou o perinho do bolo, certo? Tá aqui, tá? Essas aqui são as mais importantes medalhas das mais de 60 que eu tenho. Eu não vou andar com 60 medalhas. Nem tem como andar. Mas veja o que acontece. Se um dia eu fui honrado com isso, é um dever de marcialidade eu apresentar isso em todo momento. É a mesma coisa que eu te der uma honraria de graduação e você disser, não mereço e deixa a honraria. Deixou de ser arte marcial nesse momento. Então você tem a obrigação de responder por tudo aquilo que você foi homenageado, por tudo aquilo que você representa, porque se você quiser ser um grande mestre, não existe mais o Roberto. Existe um ser institucional com responsabilidade por tudo que faz, por tudo que executa e por todos que acreditam em você. Só que acreditar é uma coisa de fé, né? Muitos que nos conhecem, trabalham com nós, eles não acreditam, eles têm certeza. E a certeza faz as pessoas crescerem no seu caminho de evolução marcial. Cada um tem o seu caminho, você escolheu o seu e que seja o grau mais evoluído que você possa atingir. Só que você não chega lá sozinho. Às vezes está aquele cara que te sustenta na hora que tu está triste, aquele cara que diz, mestre, quem sabe vai por aquele caminho. Tá? Nem sempre a gente acha isso. Realmente eu falo muito com meus alunos, né, meus amigos, meus clientes, também tem um consultório de medicina chinesa, tradicional chinesa, e às vezes sou obrigado a falar para eles o seguinte, olha, nós estamos aqui abertos, conversando aqui em paz, porque tem alguém trabalhando nas fronteiras para não haver guerra. A gente nem conhece, tem alguém trabalhando para ter iluminação, para ter internet, a gente nem conhece. Então a gente tem que reconhecer que tem coisas que a gente faz, tem coisas que as pessoas fazem pela gente e tem coisas que só Deus faz e ninguém pode fazer. Bom, muito obrigado, senhor.
Eu sei que o pessoal vai adorar conhecer um pouco do nosso país, da nossa história, da arte marcial do nosso país e de pessoas como o senhor que agradecem o nosso esporte, o nosso estilo de vida. Sim. Porque não é arte marcial, não é só esporte, é estilo de vida. Estilo de vida. Às vezes está aquele mestre com dificuldade de expressar o que é realmente a cultura da arte marcial. Sim. Isso é para todas as profissões. Sim. A minha missão como mestre é fazer com que todas as artes marciais entendam os seus processos, Sim. entendam os seus significados, entendam a sua história. Tem mestre que não sabe o nome do mestre que é professor dele. Exato. Então não é assim, a gente precisa ter uma natureza histórica, nós temos que entender que as pessoas do passado tiveram problemas, acertaram e erraram. Nós acertamos e erramos. Sim. Mas se eu continuar no caminho, eu vou evoluir. Com certeza. E quando pergunto o que é dor, dor não é uma ideia japonesa ou chinesa, dor é a própria vida. Tudo que você fizer na vida, família, trabalho, dedicação, valores, atributos, isso é dor. Sim. Então não pertence à arte marcial, claro que nós usamos eles, e a arte marcial é um microcosmos, ou seja, nós conseguimos fazer o arte marcialista experimentar várias coisas do mundo e do universo. Se ele usar isso para a vida profissional e familiar, com certeza ele vai ser bem sucedido. Até mesmo porque a arte marcial ela foi feita para o pequeno ganhar do grande. De repente o grande é a dependência química, o grande é o excesso de peso, a doença, a limitação, é um limite já adaptado na infância ou de a própria deficiência. Então a arte marcial é feita para o pequeno vencer o grande. E se você pegar a essência da arte marcial e aplicar no dia a dia, você vai vencer. E essa é a definição de guerra. Sim. Certo? Muito obrigado. Isso tudo é definição de guerra, não é um exército contra o outro. É todo o conflito de crescimento do seu espírito e da sua responsabilidade social. Que você cresce e a tua sociedade cresce. Ela participa do processo. Quanto mais você crescer, mais a sociedade cresce. E aí você interfere em todos os outros sistemas. Pessoas felizes dão felicidade aos outros. Aí quando a gente se encontra, a gente está triste e sofrido. Mas na hora, está no público, a gente não pode mostrar nossas fraquezas. Não. Seja um samurai. Você, muito obrigado. Obrigado pela atenção.